Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 9 de 1 Crônicas registra os que retornaram do exílio e se estabeleceram novamente em Jerusalém, destacando sacerdotes, levitas e servos do templo. Esses versículos ressaltam a restauração do povo de Deus e a importância do serviço dedicado à adoração e à ordem na casa do Senhor. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Crônicas 9 do livro de 1 Crônicas da Bíblia. O povo de Jerusalém. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. 3 os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés que se instalaram em Jerusalém foram: 4 Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. 5 dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. 6 dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. 7 dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. 8 Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. 9 da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. 10 dos sacerdotes, Gedaías, Jeuiaribe, Jaquim. 11 Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadoque, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. 12 Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. 13 O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1760. Eram homens capazes, e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. 14 dos levitas, Semaías, filho de Assube, neto de Azricão e bisneto de Asabias, merarita. 15 Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf. 16 Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum, e Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos por partes para entender 1 Crônicas 9 em bloco. Contexto geral. O livro de 1 Crônicas foi escrito após o exílio babilônico, provavelmente por Esdras, para lembrar o povo de suas origens, das tribos e da organização do culto a Deus. O capítulo 9 é muito importante porque, primeiro, mostra que Israel sofreu cativeiro por causa da infidelidade, versículo 1. Segundo, registra quem voltou do exílio e reassumiu funções em Jerusalém, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores. Terceiro, reforça que o templo e a adoração a Deus eram o centro da vida do povo. Quarto, relembra a genealogia de Saul, últimos versículos, conectando a história do primeiro rei de Israel. Explicação em blocos. Verso 1. Todos os israelitas foram alistados. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro. O autor começa lembrando a causa do exílio, o pecado e a desobediência. É um alerta espiritual. A infidelidade traz consequências. Versos 2-9.
Lista os primeiros que retornaram: povo comum, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Depois descreve famílias específicas de Judá e Benjamim. Mostra que o retorno do exílio foi organizado. O povo não voltou para viver de qualquer jeito, mas para restaurar Jerusalém e o serviço no templo. Versos 10-13. Fala dos sacerdotes que voltaram, como Jedaías, Azarias, Masai, e diz que eram homens capazes, responsáveis por ministrar no templo. Os sacerdotes eram fundamentais, pois garantiam que o culto e os sacrifícios fossem feitos corretamente. O detalhe 1760 homens capazes mostra a seriedade e o preparo exigido. Versos 14-16. Lista levitas que retornaram, ligados à música e ao serviço. Os levitas eram assistentes dos sacerdotes, cuidando da música, ensino, louvor e do apoio no templo. Voltamos a ler. 17 Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje. 18 Os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas, que pertenciam ao acampamento dos levitas. 19 Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. 20 Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. 21 Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. 22 A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. 23 Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. 24 Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. 25 Seus parentes, residentes em seus povoados, tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. 26 Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. 27 Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. 28 Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. 29 Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. 30 E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. 31 Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. 32 E entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. 33 Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Versos 17-27. Descreve os porteiros, guardas das portas, liderados por Salum e outros. Eles tinham funções de vigilância, guardavam entradas, salas e a tesouraria. Precisavam até dormir próximos do templo, para abrir as portas de manhã. Isso mostra a santidade do templo. Não era qualquer um que entrava. Havia ordem, disciplina e vigilância. Deus é santo, e seu culto precisava de cuidado. Versos 28-32. Outros levitas tinham a função de cuidar dos utensílios, farinha, vinho, azeite, incenso e especiarias. Matitias assava os pães da oferta, e outros preparavam o pão da proposição do sábado. Aqui vemos a divisão de tarefas. Cada função era importante, mesmo que parecesse simples. Deus valorizava a fidelidade no serviço. Verso 33. Os cantores levitas tinham dedicação integral, dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. O louvor era central. A adoração contínua revelava a devoção do povo ao Senhor. Voltamos a ler.
34 Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. 35 Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. 36 E o de seu filho mais velho, Abidom. 37 Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiós, Zacarias e Miclote. 38 Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. 39 Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Isbaal. 40 Este foi o filho de Jonatas, Meribe-Baal, que gerou Mica. 41 Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia e Acais. 42 Acais gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Moza. 43 Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías, o filho deste foi Eleasa, pai de Azel. 44 Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Esmael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Análise textual. Versos 34, 44. Finaliza com uma genealogia da família de Saul, ligando a tribo de Benjamim e mostrando a descendência até Azel e seus filhos. Isso conecta com a história anterior de Israel, lembrando que a liderança de Saul fez parte do plano de Deus, mesmo que ele tenha falhado. É uma ponte entre o passado e o presente pós-exílio. Mensagem principal de 1 Crônicas 9. Primeira, o pecado traz consequências, o exílio foi resultado da infidelidade. Segunda, Deus, porém, permite um recomeço, o povo volta, reorganiza a vida e o culto. Terceira, o serviço a Deus exige ordem, dedicação e fidelidade. Sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, cada um com sua função. Quarta, cada detalhe importa no reino de Deus, do mais simples, assar pão, ao mais visível, cantar. Quinta, a história de Israel sempre aponta para a aliança de Deus com seu povo, apesar das falhas. Resumindo, esse capítulo mostra que Deus restaura seu povo após a disciplina, mas deseja fidelidade, organização e adoração centrada nele. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!